Oi, pessoal. Sou a professora Adriana Libório, sou pedagoga e psicopedagoga. Leciono há mais de 15 anos alfabetizando crianças, desde o primeiro até o quinto ano do ensino fundamental. O tema de hoje é como lidar com a ansiedade do seu filho no primeiro dia de aula. Vem comigo que eu vou te ajudar. Esse vídeo é voltado para pais que têm a preocupação de como os filhos vão chegar no primeiro dia de aula, como eles vão lidar com professores, colegas, geralmente quando mudam de escola, né? Primeiro aninho que vai de uma escola para outra, ou que mudam de escola no meio do ano letivo. Como lidar com essa ansiedade natural das crianças e que afeta tanto nós como pais, né? Como lidar com o primeiro dia de aula das crianças. Primeira coisa, ansiedade é super normal, né? Ansiedade, ela não precisa ser ruim. Se ela é bem administrada, se ela é cercada de amor, carinho, confiança de que ele vai fazer o melhor que ele puder fazer na escola, essa ansiedade tende a ceder no decorrer do ano letivo. Muitas vezes essa ansiedade, ela se prolonga por 1, 2 semanas, até que a criança sinta confiança em ir para a escola, se sinta seguro na sala de aula, se sinta seguro na escola. Outro ponto importante é que os pais sempre verbalizem que vão voltar para buscar, né? Porque muitas vezes elas se sentem inseguras porque não sabe quem vai buscar, não sabe se vai atrasar, então eles precisam ter essa confiança de que sempre vai ter alguém ali, que os pais eles precisam afirmar e reafirmar que eu vou buscar você. Você é importante para mim e a escola é um lugar onde é importante que você esteja para que você se desenvolva. Então, a verbalização daquilo que nos parece óbvio, que não é óbvio para a criança, precisa ser dito. Primeiro dia de aula, início de ano letivo, primeira semana, período de adaptação, é importante que as crianças vão para a escola. Não caiam na ideia de, não vou levar na adaptação, porque vai ser muito sofrido, vai ser pior depois, porque o período de adaptação é preparado, pensado pela equipe escolar para recepcionar e receber todas as crianças. Então tem aquele momento de se conhecer a escola, conhecer a professora, conhecer os amigos, se ambientar. É nessa primeira semana que a professora vai apresentando os lugares, vai fazendo os combinados, as regras, vai apresentando como será a rotina da escola, como ela quer usar o caderno, os livros, se já estiverem disponíveis. Só que muitas crianças não sabem o que elas vão fazer na escola. Então, na cabecinha delas, elas imaginam assim: eu vou para a escola, vai ter um monte de criança. O que é a escola? É um lugar onde tem um monte de criança e um adulto para cuidar de mim, né? Então, na educação infantil, eles têm muito essa sensação de que eles vão para brincar, né? E através das brincadeiras, da ludicidade, eles vão aprendendo. Mas é importante que os pais verbalizem o que nos parece óbvio. Então, digam para a criança, a partir do primeiro ano, o que elas vão fazer na escola. Você vai para a escola para aprender. Tem pessoas que vão ouvir o que eu estou dizendo e vão achar um pouco estranho. Por que ela está falando uma coisa que eu já faço? É porque muitas pessoas não fazem esse tipo de coisa. E muitas crianças, a gente se depara com muitas crianças indo para a escola sem saber o que elas vão fazer lá. Eles não têm noção. E aí o professor acaba cobrando um comportamento de aluno para essas crianças, de estudante para essas crianças, que eles não têm, porque eles têm em mente que eles vão para a escola para brincar. E aí isso gera muitos conflitos. Então, muito importante, isso que eu estou dizendo, ele serve para o primeiro dia de aula e serve para todos os outros. Ser pai e ser mãe é algo cansativo, algo chato às vezes. Por quê? É aquela coisa, né? Ser vó é muito mais fácil, né? Porque eu só brinco. Porque o pai e a mãe, ele precisa repetir várias vezes a mesma coisa. Assim como o professor, ele repete o tempo todo a mesma coisa. Só que isso não precisa ser maçante. Quando você tem consciência, não é maçante. Às vezes tá? É maçante.
Mas, quando você tem consciência, você acaba levando isso de forma mais tranquila, né? Então, o que se deve falar para a criança quando ela vai para a escola? Você está indo para a escola para estudar, obedeça a professora, faça todas as atividades, brinque na hora que for possível brincar, né? Quando a professora estiver falando, mantenha silêncio. Não existe a possibilidade de aprender com 30 alunos conversando, tá? Então, é muito importante essa conversa que os pais têm, porque, como eu disse, parece muito óbvio, mas não é, tá? E se a criança vai para a escola achando que lá é um lugar onde elas só vão brincar, elas se decepcionam quando elas percebem que mentiram para ela ou que não disseram toda a verdade para ela. Porque dentro da escola os professores vão fazer o quê? Vão cobrar um comportamento de estudante, onde eles vão precisar sentar, se concentrar, prestar atenção nas aulas, nas instruções do professor. Então, façamos desse primeiro dia de aula um dia de conscientização, né, do que as crianças vão fazer na escola, tá? O que é necessário, porque o professor no primeiro dia de aula, geralmente, ele faz, é um dia mais ameno, tem uma atividade lúdica para que as crianças possam se ambientar, né? Depois, no decorrer da semana, vão ter os combinados, de como se comportar, como deve ser feito o processo todo dentro de sala de aula, os momentos que vão poder conversar, os momentos que vão ter atividades em grupo, que vai ser tolerado uma conversa mais alta, brincadeiras, vão ter os momentos de brincar. Então, isso tudo vai ser combinado lá na escola, e eles vão saber os momentos certos de fazer as coisas. Porém, se eles não são orientados em casa, fica complicada a vida dele mesmo, a vida da criança dentro da escola, porque a escola ela vai cobrar certas coisas que a criança precisa saber fazer, como se sentar, prestar atenção na aula, obedecer à professora, ter respeito pelas pessoas, pela pessoa da limpeza, pela pessoa da cozinha que faz a merenda para elas, no momento do lanche, não ficar bagunçando, enfim. Então, são coisas que no ambiente escolar os professores acabam pegando muito no pé e que os pais, se eles ajudam, se eles conscientizam, eles melhoram muito a vida, a qualidade da vida da criança dentro da escola. Porque é chato, né? O tempo todo ter alguém ali chamando a atenção, pegando no pé, até transparece muitas vezes que o professor está perseguindo a criança, às vezes não é. Às vezes é só um ajuste que está faltando ali de conversa entre pais e professores, tá bom? Terceira coisa que eu quero falar para vocês que eu acho muito importante. Quando a criança ela se apega a um professor, o pai e a mãe também se apegam, né? Quando o professor foi bom, deu toda a atenção, deu carinho, ensinou, com o tempo esse afeto ele vai se perpetuando, ele vai crescendo. Só que aí na hora que aquela relação de amor, de compreensão, de profissionalismo também entre a criança e o professor, ele se instituiu, ele se quebra no final do ano letivo, né? E é importante que os pais que tiveram um carinho muito especial pelo professor do ano anterior não tenham tantas expectativas ou não coloquem expectativas tão altas no professor novo. É importante, é lógico que o que você pode esperar do professor novo é o profissionalismo, é o respeito com o teu filho. Isso sim é uma expectativa necessária, né? Até porque somos profissionais e nós precisamos ter aquela expectativa natural. Assim como os pais também têm expectativas sobre os pais de sempre estar organizando material, de mandar crianças limpas, penteadas, crianças com as refeições feitas, para que elas não sintam fome e fraqueza durante as aulas, tá? Então, essas expectativas, elas são naturais. O que eu tô falando é de ter uma expectativa alta no sentido de comparação. Então, muitas vezes os alunos chegam e falam assim, mas a minha professora do ano passado não fazia assim. E os pais também, né? Às vezes o professor faz uma pontuação, fala alguma coisa. Mas a professora do ano passado não agia dessa forma. Pais, entendam.
as pessoas são diferentes, os professores são diferentes, né? Então é muito importante que se dê a chance de conhecer o professor e de saber como o professor trabalha. Tá? Então, é lógico que um professor não vai agir como o outro. Cada professor tem uma prática pedagógica diferente. Cada professor tem uma maneira de agir diferente, né? E passou os anos. Então, o professor de primeiro ano, ele vai lidar com as crianças de uma forma, com uma fala mais infantil, com uma fala mais personalizada, mais tem um jeito diferente de lidar com uma criança de primeiro ano. A criança de segundo ano, ela já consegue ter uma perspicácia mais avançada com relação ao aluno de primeiro ano. Então, a forma de tratamento do professor para os alunos de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto e de quinto, mais ainda. Porque a forma de falar com um aluno de quarto e quinto ano tem que ser uma forma de igual para igual, porque eles vão entender, né? Uma forma mais direta, eles entendem as ironias, né? Coisa que criança de primeiro ano não entende. Às vezes o professor faz uma piada e ele dá risada sozinho, porque as crianças não entendem, né? A partir do segundo, terceiro ano, eles vão ter essa malícia da ironia, da brincadeira. A professora fala alguma coisa, eles já entendem, dão risada. Então, a forma de tratar é diferente. Então, cada professor vai tratar diferente. Não espere que ele seja a mesma pessoa que o professor do ano anterior. Isso causa uma frustração na criança, que fica aguardando que o tratamento seja igual. Isso causa uma frustração em vocês mesmos, como pais, porque não consegue visualizar naquele professor novo aquilo que você via no professor antigo, né? Isso causa uma frustração no professor, porque o professor ele sabe que de repente a criança ela tem um amor, um carinho pelo professor anterior e que agora é ele que vai ocupar o lugar. Isso acontece muito com professores substitutos, né? Porque as crianças elas geralmente têm dificuldade em respeitar o professor substituto, porque ele vai ficar ali um dia ocupando o lugar do seu professor, que é aquele professor que ele gosta, aquele professor que ele está acostumado. Então, essas coisas precisam ser conversadas com as crianças em casa. Tá? Então, é um professor novo, as expectativas precisam ser baixas de um lado e de outro, tá? Porém, as cobranças devem acontecer também de um lado e de outro, porque o professor espera certas coisas, certas atitudes de pais e crianças, e os pais, por outro lado, também, né? Mas isso é no âmbito profissional. Só que a gente sabe que extrapola, principalmente quando há um carinho pelo professor, um carinho grande que foi construído durante o ano pelo professor do ano anterior. Como a gente está falando de primeiro dia de aula, isso fica bem evidente, tá bom? Então, tomem cuidado com as expectativas, dê a chance do professor mostrar o seu trabalho, o carinho e o amor, ele não acontece no primeiro dia de aula, tá? Às vezes existem atritos devido a comportamentos, ou a jeitos de ser, ou a questões de amadurecimento na sua carteira quando eu digo na carteira da criança, quando a criança ela sabe ou não sabe organizar. Segundo ano, terceiro ano, a criança precisa saber organizar o ambiente onde ela está, e muitas crianças chegam no terceiro ano sem saber organizar o ambiente onde elas estão. Então, vai ser um atrito nesse sentido, de orientação. Então, o professor sempre vai estar cobrando, olha, e a organização? Agora eu quero esse livro, eu quero a agenda. Ah, eu pedi um livro, a criança me traz a agenda. Então, assim, são coisas do cotidiano que vão acontecer e que com o tempo vai se ajustando e o amor e o afeto, eles vão sendo construídos, tá bom? Então, muito cuidado com a expectativa e a comparação com o professor do ano anterior, né? Cada criança tem a sua especificidade e a sua é especial naquilo que ele traz para a escola, o que ele é. Cada professor também tem a sua especificidade. Muitas vezes existe a simpatia instantânea pelo professor. Às vezes o mesmo professor que despertou a simpatia de um aluno, despertou a antipatia de outro, tá? Então, nós como professores, nós precisamos muito que os pais conversem com as crianças sempre e abaixem as expectativas no início do ano, tá bom? Tenham, sim, as expectativas profissionais, que essas precisam ter mesmo.
mas com relação ao afeto, amor, o carinho, aquela harmonia, essa vai acontecer com o tempo, tá bom? E a última coisa que eu quero falar para vocês é que os filhos de vocês, eles precisam ter certeza que eles estão indo para a escola por uma necessidade especial e por uma obrigação que os pais precisam ter, uma obrigação deles, né? Prevista por lei, na escola a gente vai acabar falando bastante isso para as crianças, para que elas se conscientizem, mas os pais podem conversar com elas também, olha, estou te levando para a escola, às vezes eles não querem, tem aquela resistência. Estou te levando para a escola porque é necessário, é obrigatório, papai e mamãe têm que levar você. Mas enfim, é importante que as crianças elas tenham consciência do que elas vão fazer na escola, tenham certeza de que alguém vai vir buscar e quem vai vir buscar, né? A dúvida de quem vai vir buscar, isso causa muita ansiedade nas crianças, muita dúvida, muita apreensão, né? E é isso, gente. Espero ter ajudado, auxiliado, tirar um pouquinho dessa ansiedade nossa de pai e de mãe, de que estou deixando meu filho o primeiro dia na escola. São momentos, para as crianças que nunca foram na escola, são momentos difíceis, mas podem ter certeza que tem profissionais super bem preparados nas escolas, ainda mais se você escolheu bem a escola onde seu filho vai ficar. E geralmente, quando a gente dá as costas, eles sorriem, porque vão ter muitas coisas legais para fazer na escola. Tá? O aprendizado, o contato com outras crianças, com coisas diferentes, com pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, é um processo necessário e que você, pai e mãe, precisa ter confiança nos profissionais com quem você está deixando seu filho, tá bom? Então é isso. Você que gostou do vídeo, você que me conhece já, ou daqui da internet, ou das minhas andanças aí profissionais, vou pedir para que você clique aí no joinha, dê um like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, aperte as notificações para receber todas as vezes que tiver vídeos novos. Meu e-mail está aqui embaixo. Então, quando vocês tiverem dúvida de alguma coisa pedagógica, de filho, seja na questão emocional, de aprendizado, nesse canal eu produzo vídeos voltados para as crianças, para professores e para pais. E se o seu filho tiver alguma dúvida com relação a algum conteúdo, matemática, língua portuguesa, eu vou produzir vídeos, devem ter alguns vídeos já, quando você estiver assistindo esse vídeo já vai ter alguns vídeos gravados com conteúdos para as crianças. E deem sugestões, tá bom? A minha intenção aqui é colaborar de alguma forma com aquilo que eu tenho, né? O conhecimento que eu adquiri, para ajudar, auxiliar de alguma forma, tirar um pouquinho dessa ansiedade, dessa angústia que muitas vezes assolam pais, professores e crianças devido ao ambiente escolar, tá bom? Então é isso. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.